Sincerão do caos pega fogo, a Lady jogou as roupas do Davi na piscina, ele foi no confessionário e tá pedindo a expulsão. Calma aí, eu vou te contar todos os detalhes dessa história e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Tudo que rolou no Sincerão, a treta depois, a Lady jogando as roupas, por que que ela fez isso, o que que o Davi disse, o que que a Yasmin falou, toda a treta, toda a polêmica, quem disse o quê? Bom, calma aí que eu vou te explicar essa história como aconteceu, tá? Porque que você sabe, eu junto tudo e te explico tintim por tintim em ordem cronológica. Então já deixa seu like porque ele é super importante, faça da diferença, ajuda demais e vem comigo e se inscreve, tá? Porque meio-dia a gente vai comentar essa história e tem muita coisa ainda pra falar, então cola aqui que eu te espero ao vivo hoje, meio-dia, 3h45 e 7 horas da noite, lembrando que hoje ainda tem um paredão rolando e o desfecho desse paredão, tá? Bom, mas vamos começar falando sobre o jogo do Sincerão, tá? Como era o jogo do Sincerão de ontem? Eles tinham que ter personagens, que era o vampiro, bobo da corte, bela adormecida, mestre, fiel escudeiro, lobo mau e bruxa má. Daí a pessoa tinha que fazer o conto de fadas, cada um tinha que fazer o seu, tá? A Bia começou fazendo dela e colocou o vampiro como Lucas Henrique, bobo da corte o Bin, bela adormecida a Yasmin, mestre ela Bia, fiel escudeiro a Alane, lobo mau a Giovana, bruxa má a Fernanda. E ela disse assim, ó, coloquei o Lucas como vampiro porque ele sempre tá em todos os grupos, sinto que ele vem e suga a energia, acho ele muito observador e não consigo entender o jogo dele, bobo da corte é o Bin, a casa toda usa ele e depois ele tá junto, a Yasmin é a bela adormecida, não se posiciona, espera que a casa posicione ela. Eu vou ser o mestre da minha própria história, a Alane é fiel escudeira, confio muito, Giovana não tem posicionamento, só se mete onde não é chamada e tem uma energia estranha, Fernanda bruxa má porque é super falsa. Oh, depois foi o conto de fadas do Lucas Henrique, tá? E aí ele botou como vampiro a Isa, bobo da corte Matheus, bela adormecida a Bia, mestre ele mesmo, fiel escudeiro a Lady, lobo mau a Lani, bruxa má Davi. E aí o Lucas disse assim, ó, era uma vez um reino do BBB 24, uma história onde a gente tinha um mestre, uma movimentação de jogo. O mestre tenta antecipar e, né, eu caibo bem nesse papel. A Lady é minha fiel escudeira, dá suporte, às vezes chora antes de mim, sofre mais do que eu quando tá no paredão. A Isabelle é a vampira, às vezes a Isabelle tá com puxadinha, às vezes tá com fadas, a gente não sabe até que ponto ela vota num e no outro. Ia botar aqui o Matheus como bobo da corte, pessoa que tá sempre tentando fazer o equilíbrio. A Bia como bela adormecida, pessoa que tá sempre tentando, a Bia joga ou faz o jogo de alguém, ele botou. E aí ela falou, Davi e a Lani usaram os mesmos argumentos pra falar de mim, tá? Aí a Isa perguntou, Tadeu, o que é bobo da corte? O Tadeu, pessoa que tá sendo motivo de chacota. Babado, né? Bom, aí foi a vez da Isa, que colocou o vampiro Lucas Henrique, bobo da corte o Bim, bela adormecida Yasmin, mestra Isabelle, fiel escudeiro Davi, lobo mau a Fernanda, bruxa má a Pitel, tá? Daí, quando foi a vez da Yasmin, ela colocou como vampiro a Isa, bobo da corte Matheus, bela adormecida a Bia, mestre Yasmin, fiel escudeiro Lady Ellen, lobo mau a Lani e bruxa má Davi. E aí, minha gente, a Yasmin falou e tal, só que na sala a Pitel meio que se irritou com o Matheus e com o Davi e a Alane que estavam rindo na sala com as falas da Yasmin, enquanto ela falava. E a Pitel, depois vocês fazem essa cena toda, tá? Tem gente querendo ouvir aqui também. E aí é nisso que o Davi e a Lady começam a discussão deles, quando a Yasmin tá falando. Mas o que a Yasmin falou? Essa daqui é a minha história. Obviamente, eu sou a mestre da minha história, da minha vida. A vampira acho que é a Cunhã, não por mal, mas por não ver o jogo dela. Não sei em quem ela vai votar. Bobo da corte é o Matheus, não se posiciona e tenta apaziguar. Bela adormecida a Bia, 100% influenciada pelo vice-líder Davi. Lady Lucas, amo eles. Lobo uma vez é a Lani, ela nunca faz nada de errado, nada que ela faz é problema. Pra mim, ele, Davi, é o pior jogador da casa, é péssimo, de muito difícil de conviver. Os aliados dele não arrumam, não cozinham, não fazem nada. E aí a Lady e o Davi começaram a bater boca. Começaram a discutir. E o Davi começou a gritar pra Lady, você é baixa, mal educada. E a Lady começou a mandar ele tomar no uke. E aí eles começam a brigar primeiro na sala. Só que essa treta, ela vai escalar, tá? Aí a Lady falou pro Davi, você é manipulador, você manda todo mundo tomar no uke, mal educado. E o Davi, eu não mandei você tomar no uke não, você que é baixa, você é que é baixa. Quer se mostrar, vai defender as suas amiguinhas?
E aí a Lady começa, né, a afrontar ainda mais o Davi e eles continuam batendo boca ali na sala. Vale lembrar que depois eles vão bater boca na área externa da casa e a gente já vai chegar lá, tá? E aí a Lady falou assim, ó, a gente que é preto, você faz direitinho o que as pessoas querem. E aí o Davi, mulher baixa, sou um manipulador, voltei de 4 para 2, sua bestalhada. E a Lady, abestalhado é você, besta babaca do baralho. Gente, e aí a Lady babaca, e ele babaca é você, e a Giovana chega, a gente chega, e o Davi não se mete não, Giovana, tu não se mete. Só que essa briga dos dois começa mesmo quando o Davi começa a rir da Yasmin. Lembra que eu te falei que ela tava falando que o Matheus ri, Davi e a Lani? Então, é nesse momento, quando ele começa a falar que ele, né, faz as coisas e passa na cara. E aí a Lady falou assim, ó, mas você joga assim mesmo, joga 24 horas por dia o que faz e o que deixa de fazer, como se fosse obrigação. Tá no contrato, todo mundo arrumar a casa, fazer comida, fez a comida para depois jogar na cara de todo mundo que tava fazendo a mesa? Ela falando isso pro Davi, tá? E aí a Lani, Lady, uma pessoa que não arruma nem cozinha falar isso dos outros? E a Lady falou, aí ela disse, porque ela falou. Davi falou que eu não faço nada. Tá bom, eu não faço nada. Ela não falou de todo mundo. Os aliados dele não fazem e ele não fala nada. Ele tem essa mania. Disse a Lady falando pra Lani que tinha falado por ali, né? E o Davi, olha, eu nunca fiz nada pra jogar na cara de ninguém. A Lani lava os pratos, o Matheus faz comida, eu não tenho mania nenhuma. E a Lady, você é incoerente no seu jogo. E o Davi, você sabe muito bem, você é advogada de todo mundo aqui. E aí a Lady ainda falou, você conseguiu o que queria, me afastar da Lani e da Bia, você é muito manipulador. E a Lani, Lady, você que escolheu se afastar. Você me olhou no olho e falou, acabou a afinidade com você, não tem nada a ver com ele. E aí a Lady, joga sujo, manipulador, você é incoerente no que você fala. Ela brigando com o Davi ali na sala ainda. E o Davi, eu não saí então por quê? E ela, porque os outros lá estão dormindo, sabe o que você faz? Ai, Buda, pega o sapatinho e bota do lado dele. Dizendo que o quê? Que depois ele vai lá, briga com as pessoas e fica fazendo as coisas ao redor ali, ajudando e tal, sendo bonzinho para não votar e acabar voltando do paredão, tá? Bom, termina o Sincerão, a Lani falou, as pessoas falaram, mas a gente não se importa mais nessa altura o que eles falaram, porque o barraco fique, o que eles falaram fique relevante perto do barraco. E aí começou o barraco pós-Sincerão, que foi, de fato, o Davi e a Lady Ellen batendo boca lá na área externa da casa. Mas eles não foram os únicos, porque depois teve o Matheus, teve a Alane com a Yasmin, a gente já vai chegar lá, tá? Aí eles começam a bater boca lá no pós-Sincerão. A Lady falou, fica doidão perdendo a linha na festa. E o Davi, eu nunca xinguei uma mulher aqui dentro, nunca desrespeitei uma mulher nessa casa. E a Lady, dito isso aqui, disso aqui eu espero tudo, desse otário eu espero tudo. E ele, otário é você é uma mulher baixa que quer aparecer. E ela, você pode mandar tomar no que se ferrar, mas quando manda você é baixa. E ele, eu nunca xinguei uma mulher aqui dentro, respeito todas as mulheres dentro dessa casa. Se for homem e vier bater comigo, eu vou bater de frente com ele. E aí a Lady começou a falar pro Davi, você tá vindo pra cima de mim? Você vai me bater? Você quer me encostar? Deixa ele me encostar, que se ele quiser me encostar, ele pode me encostar. E aí o pessoal da turma do Deixa Disso tentando apaziguar, tentando separar. Só que no meio disso tudo, a Lady começou a ir cada vez mais pra cima do Davi, tá? E de fato provocando ele e dizendo pra ele ir pra cima dela, pra encostar nela, que é só isso que ele faz, que depois ele vai pedir a expulsão, que se ele pediu a expulsão da outra, ela também pode pedir. E nisso a gente tem um frame polêmico da Lady Ellen. Por quê? Nesse momento desse vídeo aí que tá viralizando nas redes sociais, ela dá 3 tapas no Alegrete. E aí o pessoal tá dizendo que é agressão, porque se ela tava falando que o Davi não podia encostar nela, ela vai lá e dá 3 tapas no Alegrete, no meio da briga, que daí, no caso, ela que teria que ser expulsa. E aí o barraco comeu, aí tem essa imagem aí dela brigando, a Isa tentando separar, e a Yasmin ao fundo rindo. E o pau torando e eles brigando, tá? E aí a Lady falou o seguinte, que tava falando no quarto, né, com a Alane, e aí o Davi também aparece pra se meter. Então, o Davi briga com a Lady Ellen, eles batem toda essa boca, discutem, brigam muito, separa, e aí a briga dispersa, porque as pessoas começaram a separar, eles meio que foram ali, né, ela provocando pra ele bater nela e tal, e aí eles acabaram separando. Daí é nisso que a Lady começa a conversar com a Yasmin, com a Alane, e dizer pra Alane, Alane, eu queria conversar contigo, né, falando da situação, da amizade delas, por que que separou, por que não separou, por que elas se afastaram, e aí a Alane dá os motivos dela, a Lady dá os motivos dela, mas não é nada extremamente relevante, tá? Elas ficam andando em círculos na mesma coisa, justificando votos que deram antes, votos que deram depois.
E nisso, a Alane começa a falar, vocês estão andando com a Giovana? A Giovana se faz muito de amiguinha de vocês, mas votou na Vanessa. E aí tá lá de amiguinha da Yasmin agora, sendo que votou na melhor amiga dela. E aí a Yasmin aparece no meio da briga também e começa a brigar com a Alane. E aí a Alane fala pra ela, porque vocês são falsos, que vocês são incoerentes, porque tá lá, né, com a sua amiguinha. E aí a Yasmin fala pra ela, vai lá roubar o copo, porque as tuas estalecadas pode, as minhas não pode, as tuas são de propósito, as minhas são de propósito, as tuas não, ladra de copo, vai lá roubar o copo. E aí ela começou a fazer assim com a mão nessa foto aí que você tá vendo, vai lá, fica aí falando, ladra de copo, ela fazendo assim, e fazendo com a mão. Foi sensacional. Tá. Mas aí, enquanto a Lady estava falando com a Alane, o Davi apareceu. E a Lady falou, cala a porcaria da sua boca, seu chato pra baralho. E o Davi, cala a boca você, se é advogada de todo mundo aqui, é advogada, não tem história pra contar, fica defendendo a história dos outros. E a Lady tá encostando em mim, tá encostando em mim. E aí é nesse momento que eles começam a brigar também e aparece a turma do Deixa Disso, tá? E aí a Lady tenta conversar com a Alane, só que o Davi fica no fundo falando, e ela, que cara chato pra caramba. E aí a Lady, Davi é baixo o tempo inteiro, grita com todo mundo. E ela, baixa você, sua mulher louca. E aí, quando a Alane tá conversando ali com a Lady e tá tentando se explicar, um pouco depois é a vez da Bia também tentar se explicar com a Lady, se explicar com a Yasmin Brunet. Só que essa conversa também não deu em nada, porque é sempre mais do mesmo, tentando dar o ponto de vista, aquelas mesmas coisas, a mesma história delas que a gente já tá cansado de saber que não leva a lugar nenhum, tá? Mas daí, quando a Alane vai conversar de fato com a Lady, ela desabafa, tá? E diz que ela gostava muito da Lady e que chorou a noite toda depois do Sincerão passado. E a Lady, se eu chego no Gnomo e abro o seu jogo todo no Gnomo, e a Alane, é completamente diferente, convenhamos. Quando você chegou pra mim e falou que a Yasmin ia votar na pessoa mais votada, tu dá a entender que eu poderia votar no Bin e ela poderia votar em mim pra equilibrar, e nenhuma das suas amigas iam pro paredão. Só que depois do Sincerão, ela falou pra mim que ia votar em mim. Então, em um momento algum, a Yasmin soou que ela ia votar na pessoa mais votada. E aí elas começam a bater boca. E aí a Lady falou, nunca que eu ia botar tua cara ali, nunca que eu ia botar a cara da Bia ali. E a Alane, Lady, tu nem olha na minha cara, eu fico igual uma idiota mendigando a tua amizade. Tu acha que eu vou ficar te chamando, Lady, vem cá, que eu vou ficar implorando pela tua amizade? Eu não vou, porque eu não vou fazer isso. E aí elas ficaram batendo boca nesse sentido, tá? E era batendo boca valendo, num ritmo extremamente calorado. Davi gritando atrás, Yasmin falando umas coisas também, Bia falando um pouco, Alegrete tentando se explicar, e aí a Lady não deixava ele falar, e aí ele disse, me deixa falar, por favor. E a Lady, porque não é assim, porque você também fica defendendo. E aí ela foi falar com... foi tentar contra-argumentar com o Alegrete não conseguiu, e aí ele fez essa cara, me deixa falar, por favor. E a conversa não deu em nada. Bom, aí a Alane falou, falei que tu é igual aquela árvore ali. No caso, ela falando com a Yasmin que estava sentada. Yasmin, por quê? E ela, porque tu é planta. Yasmin, você é o quê? E a Alane, na minha visão, você é planta, desculpa. Daí o Davi disse pra Yasmin que amanhã é o dia dela, né? Que ela vai. E aí ela rebateu mandando beijinho e dizendo que ele que é prepotente. Aí o Davi ainda disse o seguinte: só veio aqui pra ficar assim, então vai tomar no U, que esse é o posicionamento dela. O Davi falando pra Yasmin, né? E aí, Yasmin, você tá bem? E ele, tô ótimo, minha filha. Ela, que bom, achei que você tava tendo um surto psicótico. Daí, enquanto eles estão batendo boca lá fora, tá batendo boca a Bia com a Lady, a Alane com a Lady, a Yasmin com todo mundo. Tá rolando um bate-boca generalizado lá fora. Cadê a Lady? Você me pergunta. Eu te mostro. Lady tá no magia, catando as roupas do Davi. Pra cumprir com a promessa dela de fazer o quê? Jogar na piscina. E ela jogou as roupas mesmo, como você já viu. E aí a Lady catou a roupa do Davi pra jogar na piscina. Ela disse, só baixa agora? Então agora você baixa. E de fato joga as roupas dele na piscina. Aí ela volta pro quarto dela, deita lá na cama e aí ela falou, vem aqui pegar minhas coisas? Só se vir aqui vai ter que encostar pra pegar minhas coisas. Eu não sou baixa, agora eu sou subterrânea, vai lá no confessionário. E o Davi, eu vou no confessionário? E ela igual a Tina do BBB 2, a Alane falando, né, atrás, debochando. E a Lady, reprise. E aí a Lady pegou as roupas e jogou lá. E aí o Davi foi lá tirar meio que satisfação com ela e ficou parado meio que olhando pra ela, sabe? Se ele ia pegar as roupas, se não ia, o que, que ele ia fazer. E ela falou, quer tentar pegar minhas roupas? Só não pode encostar em mim que você não vai conseguir. E aí o Davi ficou meio que rindo da cara dela e aí eles brigam de novo. E aí a Lady fala pra ele, eu sou igual a você, quero VT, pronto, vai ficar olhando na minha cara? Senta e fica olhando pra minha cara porque eu sei que eu sou bonita. Pega as minhas coisas, só me tira daqui, seu babaca.
Só que daí deu ruim no vacilômetro. Por quê? Porque enquanto o Davi entra na piscina então, porque ela joga as roupas do Davi na piscina, né? Aí o Davi tem que entrar na piscina para pegar as roupas dele. Entra na piscina, pega as roupas dele, e a Alane e a Isa entram para ajudar. E quando elas entram para ajudar, elas molham o microfone. E aí cada uma delas perdeu 500 estalecas por molhar o microfone. Daí o Davi vai para a porta do confessionário e fica lá esperando, porque ele quer falar da Lady, quer perguntar se provocar pode, qual é a situação, né? E denunciar a Lady por jogar as roupas dele na piscina. E aí o Davi foi lá chamar o confessionário e na área externa o pessoal tava comentando isso. E a Yasmin, eles já deixaram claro que tudo pode, a não ser o que ele fez na Vanessa. E o Davi provocar o adversário é desclassificação. Essa é a regra do jogo. Só que a Lady disse que perguntou para a produção o que ela podia fazer e que eles disseram que podia tudo. Só que o Davi quer conversar porque para ele entende que isso é provocação e provocação não pode. Só que a Lady pediu para eles, lembra? E aí ela falou que ela podia. Aí o Davi acha que vai expulsar mais uma. E a Fernanda, o mestre dos magos, falou que podia fazer essas coisas. Porque a Lady já tinha questionado, a Lady já tinha perguntado se podia. E eles tinham dito que podiam. Daí o Davi falou que e avisou a provocação, né? Que não pode fazer isso, que se ficar provocando vai dar ruim. Ele falou: eu quero saber se pode provocar. Se puder, eu vou entrar no VIP e vou começar a comer comida, vou começar a jogar ovo no lixo, eu vou quebrar ovo, eu vou fazer tudo. Porque o Davi bate no confessionário, mas ninguém atende ele. Então ele sobe lá no quarto, e lá no quarto ele fala isso para as meninas. Então, se provocação pode, então eu vou fazer o terror então. Tá. Aí a Lady disse que foi repassado para ela que podia fazer tudo, que só não podia encostar. E aí o pessoal tava lá com o Davi lá em cima no quarto, pedindo para ele não se igualar às outras pessoas, para ele não fazer nada de errado e isso. Já Yasmin disse que se mexessem nas coisas dela, daí sim ela ia ser desclassificada, dando a entender que ela ia para cima, né, numa agressão. E o Davi continuava parado, esperando depois do confessionário abrir, porque ele falou que se for liberada a provocação, ele vai provocar ela também, que daí vai virar guerra. Nisso ele já tinha ido lá, trocado de roupa, porque ele tava molhado, daí ele fala isso no quarto e desce de novo, tá? Só que o Davi avisou, depois já na sala, que ele vai fazer pior do que a Lady. Ele disse isso não vai ficar assim. Ele provocar o adversário intencionalmente é ato de eliminação do jogo. Não vou discutir isso com ela, isso é regra do jogo. E a Lani é porque já fizeram isso e ela queria dar close. E aí o Davi, se puder fazer isso, não tem problema. Vou fazer o que pode ser feito e vou fazer provocação então. E aí o Davi ainda disse que se puder provocar, então ele vai provocar. Ele falou, provocar as pessoas não pode. Se eu souber que pode provocar, então eu vou ir pra cima também. E a Alane passando pano, dizendo, tu não faz isso, tu não vai se igualar e tal. E aí o Davi, então, quer de uma vez por todas a expulsão da Lady, porque ele não concorda com tudo isso, que para ele isso é provocação e é motivo de expulsão. Ele falou, provocar o adversário intencionalmente é proibido, é a regra do jogo, não vou debater isso com ela, é a regra do jogo. Aí a Lani, é que já fizeram isso, aí ela quis fazer. Aí o Davi, se isso pode ser feito, não tem problema. Vou fazer as medidas que eu vou fazer. Aí eu vou provocar, vou partir da provocação. Minhas atitudes vão ser de provocar também. Quero saber, ela falou que perguntou se podia fazer, eles falaram que sim. E aí Yasmin, tá, mas tu não vai fazer isso, né? A Alane falando, tu não vai fazer isso. Tu vai se igualar a elas, para, não é pra fazer. Né? Só que o Davi falou, eu vou fazer pior. Ela me provocou e não vai ficar assim. E o Davi ainda disse, se me provocar intencionalmente, a voz naquele dia na mesma me falou que é desclassificação. Ela falou assim, então me bate, me provocando pra eu agredir ela. Agora ela pegou minhas roupas e jogou na piscina. E ela, quando tu brigou com o Nisa, tu falou isso também de me bate, me bate. Então tem que deixar pra lá. Aí ele, tranquilo, mas pegar minhas roupas e jogar na piscina? Daí não pode. E aí o Davi tava instigado a denunciar de fato a Lady para pedir a expulsão dela no meio dessa situação toda, tá? Bom, daí a Yasmin falou que a Alane é pior do que o Davi, ela tava conversando com a Lady e falou sobre isso. E a Giovana ainda falou, eu não preciso pular na frente de ninguém, nem pular na frente de uma câmera para aparecer. A pessoa que tem uma coisa própria não precisa ficar pedindo por atenção. Mas também é a planta que não aparece, né?
Só que depois disso tudo, a Yasmin ficou bem abalada, tá? Ela chorou e disse que a Alane é uma cobra e é perturbada também. Disse que ela é subterrânea e que dá até medo dela. A Lady ainda falou pra Yasmin não jogar sujo pra ela não ficar assim, que é pra deixar essa história pra lá, tá? O Buda também falou pra Yasmin que o jogo da Alane é sujo, que é baixo, que é pra deixar pra lá, porque a Yasmin tava muito mal, tava chorando bastante, né? O Buda ainda disse que a Alane se excedeu muito, né, nos gritos e ali na briga que deu. Bom, a Lady ainda falou que a Alane sempre pega uma pauta social para virar a favor dela. A Yasmin reclamou que o Brasil tá comprando o lado dela porque ela não sai. E o Buda disse que ela não sai porque não foi ainda para um paredão favorável. E a casa tava naquele climão, né? Tava no barraco, no caos, na treta, no ódio. E a Yasmin pistola com a Alane, dizendo assim, ó, não é nem jogo baixo, é um jogo subterrâneo e perigoso, é do mal. Pra mim isso é ser do mal, é ter alma do mal. Isso pra mim é ser do mal, é ser sem caráter. Eu não posso ouvir isso que ela tá falando e ficar quieta jamais. É uma coisa muito suja. Eu jamais debocharia da fé de alguém. Pelo contrário, eu falei que me interesso pelo que move as pessoas, eu me interesso pelas religiões. Se o Brasil não vê como isso, por quê? Porque a Alane trouxe à tona a história da promessa, lembra? Que a Bia ouviu, então ela trouxe à tona essa história. Eu falei, ela é perigosa essa menina, ela distorce as coisas muito sérias. Ela já fez isso com muita gente aqui na casa. E a Lady, isso é sério mesmo. E o Buda é muito sem noção. E a Yasmin, ela não é sem noção, ela sabe o que tá fazendo, porque ela é uma víbora. E antes disso, a Yasmin já tinha chorado bastante, né? Ela falou que a Alane é má, que acusou ela de debochar da fé dela. E ela imagina o estrago que já fez lá na fora da vida das pessoas. E o climão na casa tomando conta. E a Yasmin manipulazinha cobra do baralho. Eita. Porque a Yasmin e ela continuaram batendo boca, né? Só que daí, lá pelas tantas, um pouco antes do clima baixar, a Bia começou a fazer propaganda. Temos aqui essa família muito unida, Fernanda a falsa, Yasmin a planta, Pitel a que não tem argumento, só fala bestagem. E falando isso no meio da sala provocando, tá? Bom, já o Buda lá pelas tantas falou da Camila, tá? Ele disse assim, ó, que acha que a Camila não apareceu no vídeo de propósito porque ela é muito reservada e quando ele foi pra única coisa que ela pediu foi pra que não expusesse ela. Ele acha que ela pode estar sendo, né, pode estar pistola porque ele expôs ela lá dentro e aqui fora e as pessoas devem estar tentando procurar saber quem ela é e por isso que ela não quis aparecer, porque ela é muito reservada. Gente, só que a Raquel não concordou muito com a Lady, tá? Disse que a Lady errou em jogar as roupas do Davi lá na piscina. Babado. E você, o que acha dessa história toda? Bom, te contei toda a história, agora você entendeu quem disse o quê, por que disse, com print, com vídeo, com tudo isso e muito mais. Eu vou estar de olho e daqui a pouquinho, meio-dia, eu volto pra te contar todas essas histórias tintim por tintim em ordem cronológica. Te espero até daqui a pouco, tá? Deixa seu like antes de sair e se inscreve se você não for inscrito. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.